Já adianto para você que esta análise está sensacional. Uma aula aqui para você entender por que o primeiro tempo deu tão errado e o segundo tempo foi tão bom do Vitória contra o Galo, tudo explicado detalhadamente por nosso Paulo analista. Então, meta aqui de 3.000 likes. Essa análise aqui é a análise para furar a bolha. Até quem não assiste a análise tem que assistir essa daqui. Então, manda nos grupos, fala galera, massa isso aqui, explicou tudo pra gente entender tudo. Então não esquece de apertar no gostei e de se inscrever. Estamos aqui com o Paulo e sem muita enrolação, Paulo. Já vamos começar aí falando, já pode começar o vídeo. Eu já vou dar bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Falei pro Paulo já. Pode começar, vamos, que tem muito que ser dito aqui, tamo junto. Mas o conteúdo exclusivo do canto aí, vamos lá. Exatamente, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação. Antes de começar, eu já quero até ser polêmico aqui. Na minha concepção, vamos estar analisando hoje os tempos mais distintos do Vitória da década. Não me recordo de um jogo onde o Vitória jogou tão mal um tempo e tão bem um outro tempo, em uma discrepância dessa tão grande como foi a desse jogo. Então, peço para vocês atentamente que vocês escutem cada ponto que a gente vai trazer aqui. Esse jogo foi um jogo de muitas nuances, muitos detalhes, minuciosos mesmo. Então, fique muito atento e assista até o final, para você ver a jornada do herói. Como foi que o Vitória foi tão ruim, como é que o Vitória sofreu tanto, e aí como foi que o Vitória se recuperou até chegar ao empate, que poderia ter sido melhor, mas veja até o final. Começando pela organização defensiva do primeiro tempo, aqui a gente está vendo o Vitória como o vilãozinho da história. No 4-4-2, né, o Atlético Mineiro, primeiro ponto que a gente precisa entender. O Atlético Mineiro fazia uma saída de 3, com o Júnior Alonso na esquerda, o Fux centralizado, e na direita o Lianco, que era um zagueiro lateral, mas que com a bola ficava na base da jogada pelo lado direito. Na mesma proporção que o Atlético Mineiro jogava por dentro com o Otávio e com o Fausto. Então a gente entende já que dentro disso aqui, das dinâmicas que a gente vai observar, é um Atlético Mineiro que tinha um ataque posicional. O que é ataque posicional? Ou melhor, para não ser tão chato explicar o que é ataque posicional, eu vou trazer forma de identificar quando é um ataque posicional. Primeiramente, quando um time é bem distribuído no campo, como é o Atlético que vocês estão vendo aí, um 3-2-5, você distribui muito bem, como é o time de Guardiola. É um time que explora a amplitude do campo, ou seja, as laterais, um time que explora o entre linhas, espaço entre as linhas, e um time que busca atacar as costas da última linha, que se chama de profundidade, dentro disso com aproximação e triangulação. Então é uma forma simples de identificar o que é um ataque posicional, e era o que o Atlético Mineiro fazia constantemente, sobretudo buscando essas aproximações para gerar muito espaço por dentro no campo, com o Vargas se movimentando muito, com o Igor Gomes se movimentando muito, e com também jogadores abertos, na esquerda o Rubens e na direita o Palácio. E aqui a gente já começa a observar alguns erros do Vitória, que foi principalmente a falta de agressividade e encurtar no portador da bola. A gente vai observar que dentro dessas triangulações, dessas movimentações rápidas que o Atlético Mineiro gerava, eles sempre conseguiam ter bola descoberta, ou seja, jogadores que tinham liberdade para fazer o que pensa, como é o caso agora. O Vitória no 4-4-2, Júnior Alonso conduz a bola, não tem pressão, não tem jogador balançando para fechar o ângulo de progressão dele, ele tem a capacidade de gerar o cruzamento. Aqui uma outra dinâmica que ficou muito clara e passou um pouco despercebida sobre o Atlético Mineiro. O que é que eles faziam? Eles não faziam com que Davidson e Vargas colassem nos dois zagueiros do Vitória para não gerar igualdade numérica. Então o que é que o Galo fazia? Se o cruzamento vinha da esquerda, eles posicionavam os jogadores mais na direita. Se o cruzamento vinha na direita, eles posicionavam mais jogadores na esquerda. O que é que isso ocasionava? Fazia com que muitas das vezes um dos zagueiros ficasse sozinho. E aí Wagner ficava sobrecarregado com dois jogadores. Esteves ficava em dúvida se fechava também para ajudar Wagner ou se fechava em Palácios abertos, já que Carlos Eduardo estava na segunda linha. E aqui dá muito esse método do Atlético Mineiro de conseguir encaixar essa dinâmica ao ponto de fazer aquele primeiro gol, gerando essa dúvida na marcação do Vitória. Aqui, outra vez, o passe no entre linhas, acionando entre linhas, depois buscando Palácios, triangulação pelo lado do campo, os jogadores do Vitória completamente envolvidos, e aí, dentro da dinâmica do terceiro homem, pisa na área para gerar mais uma situação de finalização. Aqui agora, uma outra dinâmica muito clara do Galo, saída em 3+2, e aí a inversão, diagonal longa para variar o corredor, buscando um homem livre no lado oposto, principalmente o Rubens, que tinha bola descoberta, a aproximação demorava, e olha, outra vez a mesma dinâmica, dois jogadores atacando ali, o Vai Leonardo e Esteves, que dessa vez ele fecha e deixa Palácio mais aberto, na outra ele poderia ter fechado um pouquinho também, por mais que a bola entrasse em Palácio, estava mais distante, mas é o mérito também do Atlético Mineiro gerar sempre essa dúvida em quem eu vou marcar, quem eu vejo. Aqui tem mais jogadores do Galo do que
jogadores do Vitória. E aí, outra vez, a inversão, né, do outro lado, buscando amplitude para depois buscar profundidade, jogadores que vão atacar as costas dessa linha do Vitória. Então, é um ataque posicional clássico que se baseava em passe no interlinhas de ruptura, inversão de corredor para buscar amplitude com diagonal longa, como a gente está vendo, e cruzamentos e passes buscando as costas da defesa, ou seja, as regiões mais próximas da nossa área do Lucas Arcanjo. E aí a gente vê a passividade do Vitória na marcação, gerando bola descoberta, muita falta de competitividade, como o Carpini trouxe para encurtar, para fazer o balanço das linhas. Outra vez, olha esse cenário de bola descoberta. Lianco pega a bola, não tem ninguém marcando ele. Palácio pega a bola, não tem ninguém marcando ele. Ele puxa para dentro, não tem pressão. Ele conduz, faz ali a situação de cruzamento e aí o Vitória sofre o segundo gol. Esse Palácio que, inclusive, teve as 2 ou 3 jogadas até de finalização, que o Léo falou, foi muito clara, né, na jogada, que só tem esquerda, porque ele vinha conduzindo para a esquerda, batia, finalizava, cruzava, e ninguém cortava. A gente falou isso durante a transmissão, e aqui na análise tem que ratificar novamente. Foram esses os grandes erros do Vitória no primeiro tempo, e também os grandes méritos, né, do nosso adversário. Agora a gente vai para a organização ofensiva, mostrando um pouco a marcação por encaixe do Atlético Mineiro. Olha ela voltando, a gente que teve, né, um pouco dessa dificuldade contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, e no primeiro tempo também marcava por encaixe, é um time que marca por encaixe, e o de Gabriel Menino também é um time que tem muitas, né, dinâmicas e variações para marcação com referência individual. Salvo engano, o Carpini até cita isso na coletiva, falando sobre essa marcação do Atlético Mineiro, que fazia com que o Vitória estourasse a bola para frente, e aí, como o Atlético Mineiro tinha e tem, na verdade, uma marcação, pressão pós-perda muito intensa, o Vitória não conseguia parar a posse de bola, principalmente no campo adversário. A gente vai observar aqui vários e vários momentos onde o Vitória tenta sair, só que a marcação, pressão pós-perda do Galo é tão intensa que sempre gerava superioridade numérica na zona da bola. Ou seja, onde a bola estava, tinha 2 do Vitória e 4 do Galo. Tinha 1 do Vitória e 2 do Atlético Mineiro. Tinha 3 do Vitória e 4 do Galo. E aí isso fazia com que o Vitória não conseguisse progredir. Além disso, deu para observar também um distanciamento e falta de aproximação muito grande do Vitória nesse primeiro tempo, ao ponto de a gente ter que fazer muitas ações que denotam isso. Se você quer observar um time que não está aproximando tão bem, você vai observar algumas características dele. Primeiro, faz muito passe para trás e para o lado, né? A posse de bola em U, posse de bola que não tem verticalidade, ou quando você vê os jogadores da primeira linha tocando muito na bola, ou seja, conduzindo muito, passando muito tempo com a bola, os zagueiros, os laterais, dá para perceber que o time não está aproximando tanto, e o Vitória teve muita essa dificuldade de aproximar, e dentro disso acabou errando muitos passes, uma rotação, né, de troca de passes muito baixa, até que o Vitória teve ali no primeiro tempo alguns escapes em transição. O Vitória conseguia, pelo Atlético Mineiro, fazer a marcação com linhas altas, por encaixes, e ter uma postura com as linhas bem altas. O Vitória conseguia gerar transição ofensiva e contra-ataque, só que errava no último terço. A gente vê essa jogada do Cássio Cristiano ali de fundo, errou o cruzamento, inclusive Cássio, esse jogo acaba errando muitos cruzamentos na partida. Agora, outro contra-ataque, esse aqui é até mais claro, mais eficiente, e aí o Mateuzinho, em vez de rolar para o Alejandro pela esquerda, ou até mesmo para o Mosquito, embora a melhor opção, sem sombra de dúvidas, era o Alejandro, Mateuzinho erra a tomar a decisão, mas aqui dá para ver que o Vitória tinha espaço, Vitória tinha terreno, tinha vantagem por essa marcação, por essa postura do Galo bem ofensiva, até no ato da marcação, o Vitória tinha esse espaço, porém, acabava errando muito e não explorava essas tomadas de decisões, como é o caso agora. Outra vez que essa bola passa, o Mosquito ia sair cara a cara com o goleiro, porém, foi um jogo que a gente ficou muito marcado pela baixa capacidade de trocar passes, de verticalizar o jogo no primeiro tempo, por isso que o Vitória acabou sendo derrotado por 2-0. Lembrando que o Canto Rubro Negro tem oferecimento da Uniplay, o melhor do streaming, em um clique para você assistir suas séries, seus vídeos, assistir seus jogos, inclusive. Entre em contato, o preço é muito bom e com certeza vai ser um serviço muito bom, aplicativo sensacional para vocês. Claro, agradecendo também a Volt Sport, tamo junto, acesse a loja Sou Negou, garanta a sua camisa da Volt. E claro, não sonhe, viagem, Beachfly Viagens, 71984838430. Paulo, vamos para a próxima, eu vou ajustando aqui, mas a gente está entendendo aqui as dificuldades do Vitória no primeiro tempo. Agora a gente vai, como você falou, para um segundo tempo bem distinto, mas pode falar, diga aí. Exatamente, né? Exatamente, um segundo tempo bem diferente. A gente vai ver aqui como foi que o Vitória conseguiu melhorar, sobretudo a parte defensiva,
para conseguir ajustar posteriormente a parte ofensiva. A gente viu aqui no primeiro tempo os volantes do Atlético Mineiro serem 3+2, atraiu muitos volantes do Vitória e fazia que gerasse um buraco, um espaço muito grande no nosso entrelinhas, onde os zagueiros tinham dificuldade de saltar para encurtar, e aí Vargas era acionado, o Igor Gomes era acionado. Quando a gente estancava, os alas eram acionados, o Rubens na direita, o Palácio, que é o ponto, enfim. Como foi que o Vitória conseguiu fazer um segundo tempo tão diferente, estancando tanto esses erros e neutralizando o Atlético Mineiro? A gente vai trazer aqui o primeiro ponto, que foi a entrada do Edu. Quando o Vitória foi para o sistema de 3 zagueiros, qual foi o primeiro impacto defensivo que o Vitória teve? O Vitória conseguiu não fazer uma marcação por encaixe individual, mas conseguiu saltar para encurtar nos opositores próximos à bola com mais velocidade, como é esse caso agora. Olha como o Nery está conseguindo fechar no Davidson com mais eficiência e velocidade. Wagner consegue fechar mais no Vargas e o Edu está conseguindo encurtar no Igor Jesus ao ponto dele baixar para oferecer apoio e conseguir perseguir ele e incomodar a posse de bola dele até o fim da jogada, algo que não acontecia no primeiro tempo. Então, um dos principais impactos que teve foi esse. O segundo impacto é que esse equilíbrio de uma linha de 5, das sustentações de 3 zagueiros, fez com que o Vitória conseguisse avançar a pressão e tivesse uma sustentação atrás para cada essa bola passar. Seria como se fosse uma arma de segurança, ou seja, temos 3 aqui agora fixos, então vocês podem ser mais agressivos, vocês podem subir um pouquinho mais, né, porque vai ter uma sustentação maior caso essa bola chegue, caso essa bola passe dessa marcação à pressão. E aí, o Vitória fez uma marcação excelente. Aqui, mais uma vez, o ponto que eu falei. Como essa mudança para a saída de 3 dá mais liberdade para os zagueiros, principalmente que joga pela esquerda e pela direita, no caso, o Edu e o Vargas, a saltar para perseguir esses jogadores que vinham no entrelinhas. Olha como o Luan e o William Oliveira estão à frente, né, sendo atraídos pelos volantes, só que aí agora quando o Vargas baixa, ele não baixa mais sozinho. Wagner vai com ele e retorna. Na direita, a mesma coisa era quando o Igor Jesus baixava. O Edu saltava e voltava. E aí o Atlético não conseguia mais verticalizar, não conseguia mais subir. E o Vitória dificultava essa saída de bola do Atlético Mineiro e a gente recuperou inúmeras posses de bola no campo adversário. Para mim, foi um dos tempos da Série A que a gente mais conseguiu recuperar a posse de bola graças a essa pressão. Observe aqui uma variação por 5-4-1 que é desmanchada pela ação do Wagner de novamente perseguir o Vargas até o campo do Atlético Mineiro e aí ele dá o bote e recupera a posse de bola. Então agora o entrelinhas que estava sendo exposto porque os volantes eram manipulados a saltar muitas das vezes no Otávio e no Fausto, agora quando os volantes desciam um pouquinho mais e aí os atacantes do Atlético, o Vargas, o Palácios ou o Igor, vinha para o entrelinhas, a gente tinha ali os zagueiros perseguindo e conseguiam fazer esse bote ao ponto de também dar essa liberdade para o Mateuzinho, para o Alejandro, para o Janderson, para o Ricardo Hiller, depois para o Oliveira, para ter uma pressão nessa série de bola mais eficiente e tirar essas inversões. Isso foi fundamental. O Atlético Mineiro não conseguia inverter bolas no segundo tempo. O Atlético Mineiro não conseguia acionar o entrelinhas no segundo tempo. E tudo isso devido, né, a esse equilíbrio que se deu por igualar. Fazer uma linha de 5 e dentro dessa linha de 5, como o Atlético Mineiro fazia um 3-2-5, a gente tinha uma linha de 5 terminando, a gente igualava e não tinha mais tanta bola descoberta. O Atlético Mineiro não tinha mais tanto espaço e aí ficou simples, a gente subir, pressionar, roubar a bola para criar oportunidade de gol. O último vídeo que a gente vai trazer agora é da organização ofensiva do Vitória no segundo tempo. A gente vai observar aqui a variação, obviamente, para a saída de 3, né, com o Edu, o Neres como um líbero, né, um zagueiro central, e o Valonado pelo lado esquerdo. E a gente viu que também essa dinâmica, essa estrutura fez com que a gente aproximasse mais. E outro ponto muito importante da evolução no segundo tempo foi o apoio frontal de Alejandro. As principais jogadas que o Vitória chega ao último terço era porque a referência baixava no entre linhas e conseguia gerar apoio. Essa bola o Cáceres ataca a profundidade porque Alejandro vem no entre linhas, gera jogo e o time sai da pressão. Agora uma outra jogada que Alejandro vem fazer o apoio frontal, o Vitória quebra a pressão do Atlético Mineiro, chega nele de fundo e o Mosquito acaba sofrendo a falta. Uma terceira jogada onde a gente tem mais aproximação, mais tranquilidade para rodar essa posse de bola e aí conseguir sair das manipulações dos encaixes do Atlético Mineiro, e outra vez a gente observa o Alejandro fazendo essa movimentação no meio de campo.
É bom a gente também salientar que Mateuzinho não joga de meio campista, né, com a posição de meio campo no segundo tempo, ele vai como atacante de beirada pelo lado esquerdo, mas que também gerou ali algumas movimentações a ponto até, né, de errar algumas tomadas de decisões que poderia nos ter trazido a vitória nesse jogo. Mas assim como o Edu teve impacto defensivo, ele também teve impacto ofensivo, não de criar muitas chances, fazer muitos passes, mas de ter sido a peça que fez com que o Vitória avançasse mais os laterais, tivesse mais aproximação, os atacantes povoando mais entre linha para tabelar, como foi agora o Mateuzinho com o Leonardo no final do jogo. E aí faltou só escolher o canto certo, né? Tirar do goleiro no canto direito dele, esquerdo do Mateuzinho, com um pouco mais de força, assim como o contra-ataque também, que a gente errou muito no primeiro tempo, a gente trouxe aqui, no segundo tempo a gente conseguiu e soube explorar de uma forma mais eficiente, como é o caso agora do Alejandro, que consegue ali fazer esse golaço, né, digno de Puskás. Teve também a jogada da expulsão, teve essa jogada do Mateuzinho que passou despercebido, para mim também foi um erro gravíssimo do Mateuzinho, né, consegue ali escorar a bola para ele vem ali no domínio, né, acho que foi nessa jogada, foi outra que ele consegue fazer uma inversão de bola, e aí cai na mão do Everson, uma jogada muito simples, né, de conseguir acelerar. Mas outra jogada que o Vitória, diferentemente do que foi no primeiro tempo, a transição ofensiva era um pouco mais eficiente, conseguia agredir mais o último terço, e foi assim que o Vitória teve essa recuperação tão gradativa ao ponto de a gente trazer aqui, né, que foi um dos tempos mais distintos do ano, sem sombra de dúvidas. Eu quero falar agora sobre o sistema de 3 zagueiros, mas antes disso, o governo do estado tem um recado para você, rapidinho. Meu corre é dobrado, a gente vai atrás, fazer acontecer. Sei que sou capaz, no primeiro emprego, universidades, sempre criando oportunidades. Pra crescer, construir é a chave, transformar sonho em realidade. Nasci pra vencer, nasci pra brilhar, com mais futuro será de verdade. Não tem seca que me pare, não tem luta que eu não vença. É só ter minha chance, que eu faço a diferença. Os meus sonhos são gigantes, lutar é minha essência. Eu sou filho da Bahia, juventudes é potência. Mudando o presente, fazendo a minha história. Enxergo lá na frente que o futuro é agora. Criar um futuro, fazer o presente. Sou Juves, tamo junto, vamos em frente. Criar um futuro, fazer um presente. Sou Juves, tamo junto, vamos em frente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. E é claro que eu estou falando do Sou Juves, onde as juventudes baianas e o governo do estado estão trabalhando juntos para fazer o presente e criar o futuro. E aqui, mais uma vez, eu vou falar de uma série de ações, programas, eventos que buscam incentivar e apoiar as novas gerações. O Bolsa Presença dá aquele apoio financeiro para o jovem continuar estudando. O Mais Estudo e o Mais Futuro faz com que o jovem consiga também uma renda extra, muito importante. O Educa Mais Bahia conta com esportes e cultura de qualidade, além do primeiro emprego de partir o estágio, que com certeza vão abrir as portas do mercado de trabalho. E claro, tem muito mais, seja do primeiro ano do colegial até ingressar na profissão ou então começar a empreender. O Sou Juves e o governo do estado trabalham juntos para que você, realize o seu sonho, independente da área que seja escolhida. Juventudes é potência, Sou Juves é governo presente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Paulo, falando sobre o sistema de 3 zagueiros, muita gente gostou a ponto de querer até que continue. E eu falei que não é que não tenha dado certo, mas é que pode ter sido contextual pelo adversário. Não adianta jogar dessa forma se o RB não tem encaixe com esse tipo de modelo, vamos dizer assim, se o nosso jogo não vai encaixar com o RB. Mas a gente encontra um caminho alternativo? Sim, acho, sem sombra de dúvidas, acho que na minha proporção que em algum momento da Série A os 3 volantes foi aí um sistema, né, de alternativa que nos trouxe pontos. Esse jogo já se mostrou que também foi, né? Embora para mim os 3 pontos poderia ter sido algo bem palpável nessa partida, a variação para 3 zagueiros fez a gente pontuar no jogo que estavam já desacreditados praticamente no intervalo. Então não sei se para início de partida vai funcionar. Eu acho que a gente ganha alternativa, por exemplo, a um Botafogo fora de casa, que também tem um sistema que povoa muito o último terço, muitos jogadores atacando a linha de fundo, então a gente ganha alternativa.
Vem a alternativa também contra o Flamengo, que com o Felipe Luiz também é um time que povoa muito o último terço. Então, para esses jogos, eu acredito que a gente ganha uma grande alternativa. Para os demais, já não sei se é tão interessante assim, a depender do contexto do jogo, porque não adianta você fazer uma linha de 5 se você tem um time que ataca no 4-3-3, sendo que uma linha de 4 já gera superioridade numérica e você não vai sofrer tanto quanto o Galo. Então, é muito mais sobre contexto de jogo. Agora, caso o Carpini entenda que dentro disso ele pode estabelecer uma ideia de jogo mais sólida para o time atacar com um pouquinho mais de tranquilidade, não veria com maus olhos não. Nesse momento, o que for melhor para mim fazer, trazer pontos, eu assino embaixo. Perfeito. Lembrando também que você pode comprar na GoCase usando o cupom GOLVITORIA. Você pode escanear o QR Code aqui ou você usa o cupom GOLVITORIA na GoCase e aproveita um dos vários produtos. Assistiu até aqui? Primeiro diga o que você achou da análise, se você nunca tinha assistido, se você gostou do quadro. E bote aí, Vitória 2, RB Bragantino 0. Vamos que vai dar bom, tá? Quero saber se você gostou, hein? Tamo junto. Um abraço, é nóis, valeu, fui.